Olá, tudo bem, gente? Hoje então eu vim para contar uma história bem antiga de um livro muito velhinho, que era uma coleção chamada Mundo da Criança, Histórias de Fadas. E nessa parte aqui são outras histórias mais antigas. E essa história que eu vou contar se chama O que Passou, Passou, segundo Wanda Garg. Essa é a ilustração. Então vamos começar? Esta é uma história muito antiga que minha avó me contava quando eu era pequenina. Quem lhe contou foi seu avô, que por sua vez a escutara de sua mãe, quando pequena. Onde ela ouvira, não sei. Vou contá-la como minha avó costumava fazê-lo. Chama-se O que Passou, Passou. É a história do homem que desejava fazer o serviço de casa. Seu nome era Fritz. Sua esposa chamava-se Lise. Tinha um filhinho chamado Kindle e o nome do cachorrinho era Spitz. Tinham uma vaca, 2 cabritos, 3 porcas e uma dúzia de gansos. Viviam numa nesga de terra que eles cultivavam. Fritz tinha que arar a terra, espalhar as sementes e arrancar o mato. Cortava o feno, limpava e empilhava em feixes ao sol. Como se vê, trabalhava muito. Lise tinha a casa para cuidar, a comida para fazer, a manteiga para bater, a adega e o bebê para olhar. Ela também trabalhava bastante. Ambos trabalhavam muito, mas Fritz sempre pensava que era ele que se esforçava mais. À noitinha, quando voltava do campo, sentava-se, enxugava o rosto com um lenço vermelho e dizia: "Ufa, como o sol estava quente hoje, eu trabalhei muito. Você não sabe, Lise, como é o trabalho de um homem. Seu serviço aqui é insignificante em comparação com o meu." "Não pense que eu trabalho menos que você", disse Lise. "Não trabalha menos que eu? O que é que faz? Arruma a casa, cuida do bebê, faz uma sopinha e umas coisinhas todas insignificantes." "Se você pensa assim, Lise, amanhã nós trocaremos. Eu farei o seu trabalho e você fará o meu. Irei para o campo e cortarei o feno. Você ficará aqui e cuidará da casa. Quer experimentar?" Fritz pensou que seria bem bom deitar-se na grama e olhar o filhinho. Sentar-se à beira do fogão e fritar umas salsichas ou fazer uma sopinha. Instalar-se comodamente lá na grama e bater um pouco de manteiga. Resolveu então aceitar a proposta. Na manhã seguinte, Lise não perdeu tempo. Ao despontar do dia, foi para o campo andando a passos largos. Levava um jarro de água na mão e a foice nas costas. Fritz levantou-se tarde, fez uma ligeira arrumação na casa e foi cuidar do almoço. Sentou-se à beira do fogão, segurando a frigideira que fritava salsichas. Enquanto fazia isso, perdia-se em sonhos agradáveis. Uma caneca de vinho de maçã seria o ideal para acompanhar essas salsichas. Nem tinha bem acabado de pensar, colocou a frigideira na borda da lareira e foi à adega, onde havia um barril cheio de vinho. Puxou o tampão e viu o vinho jorrar na caneca, espumante e cheiroso. Mas o que estaria acontecendo na cozinha? Ouvia-se um barulho de pratos caindo. Talvez fosse o Spitz atrás das salsichas. Sim, devia ser isso. Saiu apressadamente, mas quando já ia chegando ao topo da escada, viu o cachorro que saía pela porta da cozinha carregando as salsichas na boca. Chamou-o e correu atrás dele, mas Spitz corria velozmente e não foi possível alcançá-lo. O que passou, passou, pensou Fritz, encolhendo os ombros. Voltou arquejante, enxugando o rosto com lenço vermelho. E o vinho? Será que tinha posto o tampão no barril? Não, pois ainda o segurava na mão. Apressadamente voltou à adega, mas era tarde demais. O vinho, depois de encher a caneca, transbordara por todos os lados e inundara a adega. Fritz olhou o chão alagado de vinho, coçou a cabeça e disse: "O que passou, passou." Já era hora de bater a manteiga. Encheu a batedeira de creme, levou-a para baixo de uma árvore e começou a trabalhar. Kindle também estava lá fora, brincando entre as flores. O céu estava muito azul e o sol dourado. Fritz, enquanto batia a manteiga, pensava: "Isso aqui está muito agradável. Até que afim posso descansar minhas pernas. Mas esqueci-me completamente da vaca. Deixei-a sem uma gota de água."
correu ao curral carregando um balde de água fresca para o animal. Encontrou-a com tanta sede que estava com a língua de fora. Pelos seus olhos tristes via-se que também tinha fome. Fritz então tirou-a do curral para levá-la ao pasto. Entretanto, era preciso pensar em Kindle, pois não poderia deixá-lo sozinho. Seria melhor não levar a vaca para pastar. Deixá-la ia ali perto, no telhado. Sim, não se espantem, o telhado daquela casa não era igual aos demais. Era de feno. Tinha musgo e relva, de modo que ali tinha umas flores e grama. Levar a vaca ao telhado não era assim tão difícil. A casa fora construída ao lado de uma colina. Subia-se por essa colina e de lá se alcançava um alpendre, por onde se chegava ao telhado. Isso era tudo o que tinha que fazer. A vaca apreciou muito o pasto improvisado e logo começou a encher a boca com vontade. Fritz então voltou para continuar batendo a manteiga. Mas o que era aquilo embaixo da árvore? Kindle, trepado na batedeira, rodopiava de um lado para o outro até que caiu no chão. Estava coberto de manteiga e creme. Lá se foi nossa manteiga, disse Fritz. Piscou os olhos azuis, sacudiu os ombros e pensou. O que passou, passou. Pegou o gotejante Kindle e para pô-lo no sol para secar. O sol, porém, a esta hora, já estava se pondo para dar lugar à noite que vinha se aproximando. O jantar ainda não estava feito. A qualquer momento, Lizzie chegaria com fome. Dirigiu-se então apressadamente à horta, apanhou batatas, cebolas, cenouras, repolhos, beterrabas, ervilhas, nabos, salsa e aipo. Um pouco de cada coisa dará uma boa sopa, pensou Fritz, enquanto voltava para casa. Trazia os braços tão carregados de legume que nem pôde fechar o portão da horta. Sentou-se num banco na cozinha e começou a trabalhar. Tanto descascava e pelava os legumes como atirava cascas e aparas pelo chão. Certo barulho em cima da casa despertou sua atenção. Levantou-se de um salto e disse consigo mesmo: essa vaca está escorregando muito em cima. Pode cair e quebrar o pescoço. Fritz subiu no telhado, levando uma corda grossa. Com uma das pontas amarrou a vaca pela barriga. A outra ponta ele fez passar por dentro da chaminé e amarrou na própria cintura, dando um nó. Agora sim ela está bem segura e não cairá do telhado. Sentou-se novamente e continuou o serviço. Ali está ele com a corda amarrada. Não está dando muito certo, né? Mas vamos lá. Ficou assobiando calmamente, fez um monte de gravetos na lareira e sobre ele colocou um grande caldeirão de água. Depois despejou os legumes e temperos dentro do caldeirão. Por último, acendeu o fogo. Nesse momento, a vaca escorregou da beira do telhado e a corda içou Fritz para dentro da chaminé, onde ficou dependurado, sem poder descer nem subir. Daí a pouco chegou Lizzie. Quando olhou para o telhado, tomou um grande susto. O que era aquilo? A vaca? Sim, era ela com os olhos esbugalhados e a língua pendurada. Lizzie não perdeu tempo, correu ao telhado, cortou a corda que amarrava a vaca. O animal caiu no chão, mas não se machucou. Levantou-se e, embora com as patas trêmulas, saiu andando, sã e salvo. Depois, olhando para a horta, Lizzie viu o portão aberto. Lá estavam os porcos, os cabritos e os gansos. Tinham todos a barriga cheia, mas a horta estava vazia. Seguindo para o jardim, o que viu Lizzie, a batedeira caída no chão e Kindle solto na grama, todo lambuzado de manteiga e creme. Lá estava também Spitz, que tinha se enchido de salsichas e não parecia se sentir muito bem. Lizzie foi à adega e havia vinho por todo lado. Dirigiu-se depois à cozinha. Havia cascas, panelas e pratos por todo canto. Quando olhou para a lareira, ficou horrorizada. 2 braços acenavam de dentro do caldeirão. Quando ela cortara a corda para salvar a vaca, Fritz caíra dentro do caldeirão de sopa, de onde não conseguia levantar-se. Lizzie, sem perda de tempo, puxou-o pelas pernas e botou-o em pé no chão. Pingando e cuspindo com uma folha de repolho no cabelo, aipo no bolso e salsa na orelha, saiu ele do caldeirão. Muito bem!
É assim que se cuida da casa, não é? Disse Lise, muito zangada. Fritz respondeu: Lise, você tem razão. Seu serviço não é tão fácil assim de fazer. É difícil no princípio, mas amanhã talvez você já faça melhor, disse ela. Não! Gritou ele. O que passou, passou. Amanhã voltarei para o campo e nunca mais direi que o meu trabalho é pior do que o seu. Bem, se é assim, nunca mais discutiremos, adiantou ela. E assim foi. Daí por diante, cada um cuidou dos seus afazeres e nunca mais brigaram. Assim termina essa história. Um bom final de dia para vocês e um beijo.